Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a cultura e economia da América Latina. A princípio nós precisamos lembrar que o nosso processo cultural ela vai sofrer a partir do processo de formação territorial baseado na colonização de exploração, através de muito etnocídio e genocídio que acabou, infelizmente, deixando inúmeras heranças negativas, ok? Não esqueçamos, a princípio, ok, que a América Latina ela abrange um território de hoje aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados, ok? A sua colonização foi uma colonização de exploração, portanto, somos considerados subdesenvolvidos em virtude do processo histórico. A América Latina é marcada por inúmeros problemas socioeconômicos, tem alguns pontos históricos comuns, principalmente pelo fato de ter passado por um processo de colonização latina. A qualidade de vida é diferenciada, vai depender do conjunto de países e de suas economias. E, claro, um fato que é marcante em todas as nações latino-americanas é que todas são marcadas por uma desigualdade regional e socioeconômica. A natureza latino-americana, não esqueçamos, é bastante diversificada, com diferentes tipos de clima, vegetação, uma densa rede hidrográfica e, claro, um relevo bastante irregular e diferenciado. A questão cultural é marcada pelo multiculturalismo, nós temos inúmeras etnias, inúmeras culturas no contexto latino-americano, tudo bem? A religião, você tem o predomínio do cristianismo, tudo bem? E, claro, o idioma, nós temos uma pluralidade linguística. Apesar de nós termos a base, na nossa formação cultural latim, nós temos que considerar também a linguagem das populações indígenas e até dos imigrantes que vieram compor a nossa população. Tudo bem? Além disso, nós precisamos entender os aspectos populacionais do subcontinente conhecido como latino-americano. A população hoje é de aproximadamente 660 milhões, é uma população multirracial. A densidade é bastante irregular, ou seja, a população está mal distribuída. A concentração da população latino-americana é urbana, todos os países, a maior parte deles, a maior parte da população mora na cidade. Não esqueça que o processo de crescimento é bastante diferenciado. No caso do Brasil, nós estamos passando por um processo de transição demográfica, marcado por uma baixa natalidade, baixa mortalidade e, claro, um baixo crescimento vegetativo. Tanto é que a nossa pirâmide etária mudou bastante. A gente percebe a pirâmide de 1980, a pirâmide de 2020. Você percebe que a base está em processo de estreitamento, significa dizer que nós temos hoje um menor número de jovens e, claro, podemos dizer que hoje a maior parte da população brasileira é adulta, portanto madura, ok? A religião, de modo geral, da América Latina, como já foi falado por aqui, você tem um predomínio do cristianismo, mas tem uma certa pluralidade religiosa, graças ao imigrante que também veio compor a nossa população. O idioma, o predomínio é o latino, ok? E claro, o IDH, infelizmente, nesse contexto latino, é marcado principalmente por péssimos padrões de vida, onde alguns países se destacam por alto analfabetismo, alta mortalidade infantil, ok? Um fato que é importante nós entendermos também dentro dessa aula de hoje são os aspectos econômicos, pelo fato de nós termos passado, na América Latina por um processo de colonização, de exploração, nós passamos a ter uma diversidade econômica e uma forte dependência técnico-financeira. Tem algumas economias que se destacam, tem algumas economias emergentes, mas nós sabemos que hoje, no conjunto latino, todos ainda são considerados subdesenvolvidos. Porém, somos extremamente importantes no cenário regional e internacional. Nosso setor primário é bastante diversificado, com destaque para a agricultura, ok? Onde nós temos o cultivo de soja, trigo, cana-de-açúcar, a questão da economia cafeeira, o feijão. Na pecuária nós temos, acima de tudo aqui, a criação bovina, suína, a criação de aves. Nós temos a caça, a mineração, em especial ouro, ferro, prata, cobre, estânio e bauxita, que é a base para produzir o alumínio. E claro, como algumas nações vêm se destacando no cenário regional, nós temos alguns países emergentes, como Brasil, México, Peru, alguns países, por exemplo, como a Argentina, Chile, que vêm tendo um certo destaque na economia
regional. Esses NIPs, né, esses novos países industrializados, ou também chamados de países emergentes, né, tem um parque industrial tecnológico, né, um pouco desenvolvido, mas infelizmente muito dependente do capital externo, principalmente da tecnologia. Apesar de ser diversificado, você percebe que apenas algumas nações se destacam nesse processo de industrialização, como Brasil, Argentina, Chile e México, os quais são considerados o quê? Industrializados, porém possuem graves problemas sociais e econômicos. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.